Eu sou de Araras. O Newton. Fala aí, Newton. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Nilton. Newton, tá bem? Tudo em ordem. Tá, que bom. Eu estou aqui, minha lâmpada do escritório queimou, eu estou com um abajur aqui bem esquisito. Hoje está tudo meio escuro, mas estou ouvindo vocês. Mas você está iluminada. Tá, né? Tá meio... A lâmpada queimou agora. Então, tô. Penumbra. Ai, tá. Pronto, já estamos no ar, Zé Paulo. Bom, caros amigos, este é mais um encontro, um bate-papo sobre a Lei de Proteção de Dados. O meu nome é José Paulo Dias. Tenho a honra de estar presente aqui com todos no grupo Conversagem, coordenado pelo amigo Marco Veloso. Aliás, o Marco pediu para que hoje eu fizesse alguns comentários sobre o vazamento de dados do Ministério da Saúde. Eu acho que é interessante, até porque é pertinente aqui com os nossos bate-papos, porque já... Quantos encontros, Marcos, nós já temos? 8 ou 9, né? Acho que nós já estamos no 9. E nesses 9 encontros, temos conversado bastante sobre a Lei de Proteção de Dados, sobre os seus mais variados aspectos. E de 2 encontros, que hoje seria o terceiro, temos falado da Autoridade Nacional de Proteção de Dados de uma maneira mais enfática, porque a ideia, a organização denominada ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sempre foi motivo aqui dos nossos bate-papos. E esse vazamento de dados do Ministério da Saúde está bem encaixado, bem enquadrado na aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados e nas funções da ANPD no sentido de proteção de dados. Tanto que, no artigo 55J, só confiro aqui, 55J, inciso 11, a Lei de Proteção de Dados diz que a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem competência, tem o poder de solicitar a qualquer momento às entidades do poder público que realizem operações de tratamento de dados pessoais informe específico sobre o âmbito, a natureza dos dados e os demais detalhes do tratamento realizado, com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento da lei. Então, esse vazamento de dados, inclusive de dados importantíssimos, dados sensíveis, dados da saúde de milhões e milhões de brasileiros, é algo que deve despertar o maior cuidado, a indignação geral de todos, porque é, de fato, bastante perigoso o que ocorreu. E está também dentro do contexto que temos falado aqui nos nossos encontros, de que a sociedade atual
tanto na esfera privada quanto na esfera pública, se movimenta a partir de dados pessoais. Ela age, reage, enfim, se movimenta nos mais variados sentidos a partir da coleta e tratamento de dados. E aqui estamos falando de dados altamente importantes para a sociedade brasileira, com repercussões as mais variadas para a saúde, para a economia e, por que não dizer, inclusive, para o relacionamento político dos órgãos institucionais da nação. E a matéria tanto interessa e faz parte da preocupação institucional, bem entendido, da ANPD, que a ANPD, emitiu uma nota oficial sobre o assunto, que eu vou fazer aqui a leitura dessa nota. Então, no site da ANPD, ela publicou uma nota oficial sobre esse incidente de segurança, que foi o vazamento de dados do Ministério da Saúde. No curso da semana, eu postei o endereço do site da ANPD no grupo, e ainda ontem fiz uma conferência, essa nota ainda estava mantida, publicada no site da ANPD. Diz essa nota, primeiro, um baita de um destaque, nota oficial, quer dizer, a ANPD quis dizer que oficialmente estava abordando o assunto. Diz a nota: diante da repercussão sobre o incidente de segurança ocorrido no site do Conect SUS do Ministério da Saúde, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados informa que está ciente e já está acompanhando o caso. Completo. O Ministério da Saúde foi notificado pela ANPD para prestar esclarecimento, conforme determina a Lei Geral de Proteção de Dados. O Gabinete de Segurança Institucional e a Polícia Federal serão contatados para que possam cooperar com a investigação e a fiscalização. Então, a matéria está oficialmente inserida nas atividades e funções da ANPD. Uma observação: em casos semelhantes, parecidos, ou que há uma manifestação de alguma maneira da ANPD, ela costuma publicar os respectivos documentos, até mesmo na íntegra. Neste caso, na nota oficial, a ANPD diz que notificou o Ministério da Saúde. Muito bem. Eu procurei no site da ANPD o conteúdo, o texto dessa notificação. Até ontem, que foi a última pesquisa que eu fiz, eu não encontrei. Todos sabemos, às vezes, os sites apresentam algumas armadilhas para a gente não consegue localizar logo de cara. Mas, normalmente, no site da ANPD, se localiza com uma certa facilidade o documento procurado. Eu tenho vários documentos da ANPD arquivados aqui. Mas esta notificação que a ANPD diz que emitiu para o Ministério da Saúde, até o presente momento eu não encontrei. Fica o assunto aí aberto, caso algum companheiro do grupo localize essa notificação, é bom informar para que a gente acompanhe. De qualquer maneira, isso eu destaco. Considero da maior importância acompanhar como que será o procedimento da ANPD neste assunto. O que é que ela vai fazer? Né? Notificou? Tá bom. Nós temos que ter o texto dessa notificação. É um serviço de interesse público que compreendo que a ANPD tem que dispor publicamente dessa notificação. Se notificou,
o Ministério da Saúde tem que responder qual é que teria sido essa resposta, ou qual é o prazo que o Ministério da Saúde teria para responder. E assim por diante. Aqui na nota está dizendo que a Polícia Federal será contatada, bem como o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Penso que está se referindo ao gabinete ligado à presidência. Muito bem. Quais seriam os atos, as medidas que esses órgãos tomariam? Deixa eu fazer uma proposta. Eu queria propor que, antes de você desenvolver essa outra parte, que o Rodrigo entrasse e falasse um pouco do ponto de vista técnico. Porque uma coisa que surpreende muito é que eles falam que tinha um backup, né? E até hoje eles não puseram de volta o funcionamento do Connect SUS, né? Eu acho que seria muito bom, sim, ouvir o Rodrigo. Até porque o nosso espírito aqui é de bate-papo mesmo. Eu já tinha feito antes uma chamada, um convite para o Rodrigo estar presente hoje, até para poder também emitir essa visão técnica. Vamos lá, Rodrigo. Opa, obrigado aí, pessoal. Deixa eu só mexer no ventilador aqui, que está um calor hoje, não? Pelo menos aqui em São Paulo está abafado. Aqui no Rio também está úmido, está uma umidade tão horrível. Está muito ruim. Assim, eu estou no alto da serra, em Teresópolis, e estou quase dissolvendo, embora chova lá fora. Está brabo. Nossa. Às 3 da tarde, mais ou menos, fechou literalmente o tempo, também, a ponto de acenderem as luzes da rua. Tá? Armou. Caramba! Às 3 e pouco da tarde, de repente, a gente escureceu, aí você chega. Mas vamos lá, segue, Rodrigo. Não, aqui também choveu bastante, mas não chegou a fechar desse jeito, não choveu. Começou umas 3 e pouco, foi a tarde toda. Então, eu andei dando uma lida, até depois que o Zé comentou, da gente fazer esse bate-papo hoje. E, assim, pelo que eu entendi do ataque, e daí, assim, a gente é forçado a crer a gente vai pela amostragem, né? A maioria das reportagens que eu vi, que entram mais no detalhe, falam que o ataque, eles inicialmente acharam que era um ataque chama ataque de sequestro, chama ransomware, que seria aqueles ataques que o hacker ele pega os dados e pede como que fala? Um resgate. Então ele tinha pedido lá, acho que era 50 milhões, alguma coisa assim, acho que é o número, que inclusive aparecia na tela dos computadores e quem tentava acessar. Mas depois que foi feita a investigação, eles descobriram que o tipo de ataque que foi feito, aparentemente, eles não conseguiram sequestrar os dados da Secretaria da Saúde ou do SUS. O que eles fizeram foi redirecionar todo mundo que tentava acessar o site do SUS para consultar o histórico de vacinas e N outros serviços ali que foram afetados. Eles redirecionavam a pessoa para um site que estava alocado ou armazenado no Japão. Então, você entrava lá no www.connectsus, ou seja lá qual for, o .gov.br, e ao invés de acessar o servidor do ConnectSUS, você estava acessando um outro servidor que estava no Japão. Então, assim, a priori, se for esse mesmo tipo de ataque, dá um trabalho do caramba para você conseguir fazer você consertar a casa aí para
para não ter mais esses reencaminhamentos para outro servidor, que é um ataque bem grande que foi feito. Mas os dados em si, eles devem estar íntegros, se foi esse tipo de ataque. Agora, como está em ainda investigação, e a gente, como eu disse, né, eu fui meio que por amostragem das notícias, algumas notícias falam que não, foi comprometido os dados. Então, a gente fica meio que é difícil você diferenciar o que é especulação do que é efetivamente notícia verdadeira. Mas fato é que, assim, as coisas meio que eu acho que estão um pouco conectadas, porque o primeiro ataque foi sexta-feira, dia 10, e teve um outro ataque no domingo, na madrugada de segunda-feira, acho. Na madrugada de domingo ou de segunda-feira, que teve um outro ataque, que esse sim comprometeu do jeito que a gente ouviu. E por conta desse ataque foi suspenso aquela portaria, acho que é portaria, alguma coisa, eu não sei a terminologia certa aí, que estava entrando em vigor a partir de segunda-feira, que era a exigência lá do passaporte de vacinas do Covid e aquela história da quarentena de 5 dias para os não vacinados, né? Então, o governo foi até obrigado a suspender entrar em vigor essa portaria, vamos chamar assim, e até se acertar isso, porque as pessoas que não têm o comprovante de vacinação impresso, né, o papelzinho, eles não conseguem utilizar o Conect SUS para comprovar ou para imprimir um comprovante novo. Então é isso, gente. Não sei, assim, não dá para a gente dizer categoricamente foi uma coisa ou foi outra. Eu espero, o meu lado otimista é que tenha sido um ataque desse que eu comecei a falar para vocês, que é esse redirecionamento para o servidor em outro país. Mas se não for, daí a gente tem um grande risco aí da gente perder. Eu acho que não perde, porque o que acontece é assim, geralmente, mesmo sendo Brasil, tal, esses servidores eles ficam no que a gente chama de data center. Então, existe, por exemplo, lá o data, não é data prévia, o órgão do governo que cuida do processamento de dados não. Enfim, existe, não é o DataPrev, não. Mas existe um órgão do governo que faz toda essa parte de TI e processamento de dados. Eles devem ter políticas de se fazer backup. Então, quando tem algum tipo de ataque assim, você restaura a última cópia feita. Então, se perder alguma coisa, vão se perder os comprovantes mais recentes. Então, você pediria, sei lá, uma semana, no pior dos casos, de dados. Geralmente é uma rotina semanal. Você tem um backup que a gente chama inteiro, uma vez por semana, e diariamente é feito um backup incremental, que você só vai copiando os arquivos que foram modificados. Então, não sei se eu fui muito no técnico, né, mas... Não, foi bom. Agora, Rodrigo, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas há mais ou menos umas 2 semanas eu venho recebendo uma mensagem como se fosse do Conect SUS, como se fosse da secretaria, dizendo que eu posso aplicar onde que eu vou pegar o meu comprovante de vacinação. Como eu sei que eles não encaminham nada disso, não mandam, eu acho que isso é uma mensagem maliciosa, eu acho que isso aí é alguma coisa... eu recebi que para não responder. Eu tenho recebido diariamente, assim, eu não recebi, eu recebi o aviso que era para não responder. Claro que eu não clico naquilo, não vou pegar por ali, mas eu tenho pelo recebido WhatsApp, sempre. Márcia? Não, por e-mail. Não, por e-mail. Por e-mail.
Agora, de Esse toda forma, tipo de ataque é um ataque que tá visando o seu computador. Se você clica, ele vai instalar um vírus ou algum aplicativo malicioso no seu computador. É por isso que a recomendação é nunca, sempre... Não, não nada. Deleta. Provavelmente algum espertinho. Isso foi antes do ataque. Isso foi antes do ataque já. Já tem umas 2 semanas. Mas é uma coisa diariamente. Esse tipo de ataque. No momento da vacina, de vacinação, de Conecta SUS. Eles exploram que as pessoas estão mais sensíveis nesse momento, está todo mundo buscando isso. Mas esse tipo de ataque, em inglês, chama phishing, que é pescaria mesmo. Né? Eles mandam a isca e aquele que morder. Mordeu. Rodrigo, de toda forma, a reação do Ministério da Saúde a essa situação foi muito pouco transparente, você não achou, não? Exatamente. então, eu não entrei no começo, eu não sei se foi dito isso, mas naquele vídeo que o Marco postou, há uma suspeita de que isso é coisa do próprio Ministério da Saúde. Sim, sim. Aquele professor que fala que é o último a falar, o segundo, não sei. Não sei se você viu esse link, Rodrigo. Não vi. José Paulo. Eu Não até vi, coloquei várias vezes, eu repeti que a gente precisava ouvir antes desse encontro, porque ali ele sugere que é um ataque do próprio governo, que tem uma sugestão, não. Sugestão não, ele levanta a suspeita mesmo. O que reforça a importância da investigação. Da NDP. Da NPD, da Polícia Federal, do Ministério Público, das associações privadas, o Poder Judiciário deve ser acionado. Você acha isso possível, Rodrigo? Possível, né? Não, porque verdade, alguma coisa direcionada a essa obrigatoriedade da vacina. Claro, do passaporte. Na verdade, assim, o que acontece é que tem muitos, a maioria dos ataques acontecem dentro mesmo das empresas, nesse caso seria o governo. Então, da mesma forma que vocês receberam, por exemplo, esse e-mail falando para você clicar para ter acesso ao comprovante vacinal, eles podem ter mandado algum e-mail para algum funcionário público mesmo ali, do Ministério, da Secretaria, seja o que for, e a pessoa, na inocência, foi lá e clicou. E daí isso fez com que eles tivessem acesso a toda a rede. E tem também a própria engenharia social que a gente fala, né? Porque é muito mais fácil e às vezes até muito mais barato do que eles ficarem tentando barrar, né? Quebrar uma barreira de segurança. Eles vão lá e oferecem um suborno para um funcionário para ele poder abrir essa brecha. Então, como o Zé Paulo disse, esse cara, ele sugere que é uma ação do governo. Ele não sugere isso. É por isso que é importante investigar. E outra coisa, é muito comum, não só no setor público, mas também no privado, as empresas evitarem ao máximo ir a público, porque o que muitas vezes os hackers querem é justamente atenção pública, é gerar notícia, é ficar famoso. Então, a recomendação mesmo para o setor privado é não divulgar ou divulgar o mínimo possível para deixar com que a investigação siga. E daí, sim, a hora que tiver identificado o culpado e, o mais importante, ter corrigido a falha de segurança, daí eles vão lá e detalham tudo para que evitem os ataques futuros. Mas antes de ter um diagnóstico e identificar o criminoso ou o tipo de ataque, boca de siri. Eu ouvi dizer que tinha partido de um servidor, de alguma coisa de um servidor público, do próprio Ministério. Eu queria completar as informações do Rodrigo, porque, em dado momento, a UOL publicou que, em certo momento, os supostos autores do atentado, do ato ilícito, publicaram lá no site por algum tempo.
a mensagem é assim. Rodrigo, até veja, porque pode ser uma das duas hipóteses, aquela que você mais temeria, que diz assim: os dados internos do sistema, os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos. 50 TB, que é terabytes, de dados na linguagem textual, está em nossas mãos. Nos contate caso queiram o retorno dos dados. E aí tem dois endereços: o endereço Telegram e o endereço do e-mail. Então, num dado momento, a UOL publicou de que os supostos autores, que seria LAPSU, S, um cifrãozinho. Então, tem essa possibilidade de copiar os dados, excluir para a finalidade pretendida por eles, ou dinheiro mesmo, ou outro objetivo. Eu vi isso daí, mas esse grupo aí que você citou o nome, que agora me fugiu de novo, que tem o cifrão no nome do SUS, né? Não sei o que é. Como que é? Fala de novo, Zé. Lepsus. Nexus, né? Com S. LAPSUS com cifrãozinho. De lapsus, né? Como se fosse lapso, né? Então, ele tinha colocado, assinado, né, o comunicado falando que era um sequestro de dados. Mas depois eu vi outras notícias falando que não tinha sido esse tipo de ataque de sequestro de dados e que tinha sido esse outro. Mas se for esse de sequestro de dados, assim, tem muitos casos que a empresa vai lá e paga, e assim, mais um motivo para não ir a público, porque é igual sequestro de pessoas, né? A própria recomendação da polícia não fale com o sequestrador, né? Não sistema, público, né? Então é a mesma coisa, assim, tipo, fique quieto, não fala nada, porque senão é pior para a negociação. Mas o que eu ia falar é que tem muitos casos que a empresa vai lá e paga a quantia, e geralmente é em Bitcoin que você tem que pagar, e os dados não são recuperados. Então é muito, muito complicado esse tipo de ataque. E a partir também do que disse o Rodrigo, tem algo que é preocupante. Vamos imaginar um cenário até positivo, de que o Ministério da Saúde recupere os dados na sua integridade. Uma cópia de segurança, um backup, que eventualmente tenha. Muito bem. Isso de um lado. Porém, se os dados, de outro lado, foram realmente copiados, vamos usar termo mais direto, eles vão estar lá, sob o comando, o acesso dos autores desse ato. Ou seja, ainda que os dados sejam recuperados pelo Ministério da Saúde, no sentido de recuperar os arquivos, alguém, ou muitos alguém, vão ter esses dados. E pode fazer mil e uma. Previsto pela Lei Geral de Proteção de Dados. O governo é responsável por isso, né? Oi? O governo é responsável por isso. Da NDP. Por mantê-los sigilosos. Daí, esse é mais um motivo da importância da investigação. E o problema todo é que eles... Mais um motivo para tentarem abafar, passar pano, porque o festival de processos também vai ser grande.
acho que esse é um momento, de fato, de reação, né, da sociedade civil, né, dos partidos políticos, do Ministério Público, né, do Congresso, porque é algo extremamente grave. Mas eu também queria destacar, o Rodrigo também falou, esse ataque não é isolado. O Brasil sofre dezenas, centenas de ataques diariamente a empresas do setor privado e a órgãos do setor público. Inclusive teve essa... Desculpa, Zé, te interrompi, perdão. Pode falar. Não, termina de falar, depois eu falo. Então, o Brasil sofre um ataque mundial diariamente, dada a fragilidade do sistema de segurança, tanto público como privado no Brasil. O que, nesse contexto que nós temos conversado nos nossos encontros da era digital, é algo extremamente grave. Dentro do contexto que temos discutido lá no outro grupo de adaptação, a sensação que gera é que o Brasil está totalmente desadaptado a essa era digital. Para mim é tão estranho, porque o que dá segurança? São mais profissionais, hackers, em sentido contrário? O que falta para o Brasil ter isso? Um montante maior de... Que tipo de segurança, né? Eu vou aproveitar a carona da pergunta da Ivone e falar assim, eu já ouvi falar, e não sei se é verdade ou não, que a tecnologia do sistema financeiro é extremamente segura, é exemplo em nível mundial. Agora, não sei se isso está certo ou não, né? Aqui no Brasil também. A do Brasil. A do Brasil. A do Brasil, dos bancos, né? Que seria uma coisa assim muito sofisticada. E aí eu queria saber se vocês sabem. Então, eu já tinha ouvido isso. Em nenhum lugar, por exemplo, dos Estados Unidos, você faz um depósito, no Japão, que se você faz um depósito, faz um TED para outro banco, para não sei o que, isso não existe praticamente em lugar nenhum do mundo. Tá? Eu já tinha ouvido falar isso, eu não sei, então eu acho que vocês que entendem... Meu tempo de trabalhar em banco, a grande coisa era a moita. Teve uma fraude, a gente tenta pegar, mas o grande negócio é manter aquela imagem de solidez do sistema. Mais importante do que a solidez em si, é manter a imagem de solidez para o cliente. Mas aí não é questão de imagem, né? Aí parece que é real. Ou seja, a gente nunca sabe o que aconteceu. Eles te pagam, indenizam, te cobrem alguma coisa para você, para o cliente, e cala a boca. A mulher do rei tem que não só ser íntegra, mas tem que parecer íntegra. Mais importante. Mas é o que o Rodrigo falou, eles sempre tentam abafar, mesmo nas empresas privadas. Essa coisa é sempre para não dar o alarde e potencializar eles mesmos, os hackers, né? Mas o que fragiliza tanto o Brasil, que sofre ataque do mundo inteiro, né? É falta de tecnologia, é atraso digital. Proteção? Eu tenho o depoimento aqui de um executivo de uma empresa de segurança de informação que diz que é falta de tudo, de tecnologia, de estudos, de profissionais da área, de investimento, faltaria tudo. Quanto aos bancos, eles realmente vendem essa ideia que o sistema bancário é hiperseguro. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho algumas notícias, algumas informações que, de certo modo, vão no sentido aqui
Estamos conversando. Aparece o problema, o banco vai lá e indeniza a pessoa, né? E vai até depois investigar o que aconteceu. E, em geral, o judiciário responsabiliza os bancos pelo prejuízo do cliente. Né? Tem que ser, né? O dinheiro está lá, eles estão guardando o dinheiro. Não, em geral. Tá lá, nem existe esse dinheiro, mas de qualquer forma. Não, olha, detalhe, a expressão do Marco. Em geral, sim, em geral isso acontece. Mas eu conheço vários casos. Depende do contexto. Né? O cliente não consegue provar adequadamente, o banco perde. Desculpe, o banco ganha na justiça. Então, é uma coisa. Olha, o que genericamente nós chamamos de era digital gera N problemas. Os mais delicados, os mais diferentes, os mais inusitados. Conclusão, abaixo a era digital. Não, adapte-se à era digital, não tem saída, Marco. Não tem volta mais, isso é que é o pior, não tem volta. Não tem volta. Essa foi uma decisão bastante antiga, logo nos primórdios da internet. Um dia eu parei e cheguei à brilhante conclusão. Bom, ou eu mudo o meu conceito de privacidade, de segurança e de outras coisas, ou eu me isolo dessa coisa e saio fora. Tem gente que se isolou e saiu, mas não tem jeito, não tem volta mesmo. Não tem jeito. Tá? O problema é que não tem como sair. Hoje não tem mais como sair. Agora, eu continuo navegando, circulando, desde que o mundo é mundo, com matavírus, firewall, procurador de coisa. A máquina fica um pouquinho mais pesada? Fica. Tá? Mas nós temos tem gente que diz que não serve para nada. Oi, Rodrigo. O engraçado é que alguns serviços públicos é até difícil você não fazer digitalmente. Então, o governo, em geral, historicamente falando, ele tem ido para essa linha de fazer os serviços e é uma forma também de facilitar, né? Para quem opta por utilizar o meio digital, o meio eletrônico, é uma comodidade realmente, né? Você puder fazer remotamente, você faz. Mas realmente não é mais uma opção. Agora, o que eu queria comentar com vocês é que, assim, para a gente que trabalha com tecnologia, a gente costuma falar que não tem sistema inviolável. Não existe. Não existe segurança inviolável. O que acontece é que o que é feito são criadas barreiras ou dificuldades para que o tempo computacional requerido para você quebrar um segredo ou quebrar uma barreira torne inviável. Então, até você conseguir quebrar ou vencer todas as barreiras e chegar onde você quer, a informação já não tem valor algum ou nem existe mais. Então, são criadas barreiras que dificultam cada vez mais. Mas eu não acho que seja assim. Obviamente que tem uma grande incidência aqui no Brasil, mas a semana passada mesmo teve um ataque na Amazon, lá Amazon Web Services, que é um serviço de cloud que a própria Amazon, que é uma empresa norte-americana, que a gente sabe que, né, é uma das empresas, um dos países aí que mais investem em segurança, Israel, enfim, outros países aí também que são focados nisso, e foi quebrado, e saiu fora do ar o Disney Plus, saiu do ar uma série de serviços que eram armazenados usando os serviços da Amazon. Então, infelizmente, é uma triste notícia e constatação que eu trago para vocês, mas não existe sistema... Novos crimes. E quando eles entram no sistema da Amazon, por exemplo, o que eles fazem? Eles estão pegando os dados das pessoas que usam? Tem vários tipos de ataque. Alguns casos, Ivone, eles visam os dados pessoais. Tem outros ataques que eles visam simplesmente a popularidade de ter conseguido quebrar.
É igual esses pichadores que picham esses muros lá no alto, sabe? Eu estava pensando bem no mundo real também. Eles ficam competindo para ver quem vai pichar o lugar mais difícil. Então, e dentro dessa comunidade aí, dos hackers, quem consegue fazer mais, entrar nesses sistemas mais protegidos, eles vão criando popularidade e tal. E, obviamente, que não são bobos, eles ganham dinheiro com isso também, de alguma forma, porque conforme eles vão se especializando... Devem vender os dados. Vendem os dados. Vende a mão de obra, né? Quando ficam um pouco mais velhinhos, começam a vender os seus serviços antes... Mas tem governo que paga os hackers, faz competição de hackers para ver quem... Por exemplo, tem empresa e tem governo que fala assim, ó, eu dou um prêmio de 1 milhão, vamos dar um exemplo, $1 milhão para quem conseguir quebrar o meu sistema de segurança. E qual que é o objetivo disso? É fazer teste, justamente para ver. E me fala uma coisa, isso é em segredo? Isso é uma coisa fechada? Sem dúvida, sem dúvida. Porque eu acabei de ver um filme que existe isso, essa competição, para ver quem consegue abrir segredo de cofres mais rapidamente. E é uma coisa super no submundo, assim. E quem consegue mais entra num campo de muita grana. Agora, isso acontece também no mundo digital. É igual ao mundo virtual. O virtual e o real estão muito semelhantes, né? É o ser humano caminhando pelos dois, né? Pois é engraçado isso. Toda vez que eu penso no mundo virtual, eu faço paralelo com o real, e é muito parecido, né? Mas o cyberbullying é a mesma coisa, só que aí a extensão humano, é maior. Sempre o ser humano, a né? extensão é maior porque o real você tem um foco ali, agora o virtual você vai além. O Paulo agora continuar a apresentação que ele tinha planejado. Ai, Rodrigo, eu fiquei impressionada com isso. Obrigada por trazer isso. Legal. É um prazer a gente conversar. Obrigada, Rodrigo. Essa abordagem que o Rodrigo trouxe, né, até de disputa aí, entre os hackers, independentemente se gera vantagem econômica, segundo os entendidos de informática, isso é muito forte, né, Rodrigo? Sem dúvida. Deve ter muita gente, né? É reconhecimento. O cara é vaidade, né? No final das contas, é vaidade. O cara vai se sentir o todo-poderoso lá, que foi o famoso que conseguiu quebrar tal sistema, ou tal sistema de segurança. Até o Supremo Tribunal Federal contratou um monte de hackers desses para tentar testar a urna eletrônica. Verdade. É verdade, eles fazem isso, né? Eles chamam isso, alguns representantes aí de hackers e tal. Mas o que eu saiba não tem prêmio, né? Mas geralmente, principalmente empresa privada, oferece prêmio, faz concurso aí. Eles devem ter pago, né? Alguma coisa para o cara perder o tempo dele lá trabalhando. Não deixa de ser um trabalho, né? Vamos defender. Aí, no caso, está defendendo alguma coisa do sistema, né? Então, e não conseguiram quebrar, né? Pelo menos foi o que eu li. Não conseguiram quebrar e entrar como é que chama? No sistema da urna eletrônica. Mas assim, por mais que se tente, e daí, assim, independentemente de ser urna ou não, assim, essa questão do sistema seguro, por exemplo, na urna eletrônica, eles tentam fazer com que a urna nunca esteja online, né? Ela não esteja conectada na internet para não realmente abrir a possibilidade de alguém atacar, mas num dado momento, no final do dia, ela vai ter que se conectar de alguma forma.
Para contagem? A única forma que você tem para garantir que ninguém vai tentar olhar os dados ali é você ter um meio de transmissão só seu. E isso eles não fazem, isso eles colocam, eles conectam no final do dia para passar as contagens, seja no final do dia, ou seja, eu não sei se tem algumas preliminares durante o dia, o que é, mas em algum momento eles vão ter que conectar. Mas sai sei lá, antigamente era um disquete, hoje deve ser um chipzinho qualquer que vai para internet. Vai para a zona eleitoral e na zona eleitoral isso tem que ser conectado para passar. Mas aí já tirou um chip, já levou para não sei onde. Piore, eu achei que era uma coisa direta. Agora. Hã? É bem isso, quer dizer, pôs num disquete, né? Ou que antigamente era disquete, mas põe num pendrive. Hoje deve ser um pendrive. Primeiro, quem está portando esse pendrive? É uma pessoa de confiança? Pronto. Bom, eu lembro. É igual aqueles carros da BRICS, né, do dinheiro. Quem que está levando a segurança mala do dinheiro? De voto de papel jogada na beira da estrada, porque o cara, no meio do caminho, porque o cara não estava com paciência para. Mas, por outro lado, gente, assim, pensa bem, quando era contagem também, você acha que não tinha... Eu acho que devia ser pior. Era mais fácil manipular do que agora. É aquele negócio, não existe sistema inviolável. Então, o que a gente tem pelo o menos vulnerável ou mais seguro, mas que seja 100%, ainda não existe. Eu acho que o debate é por aí mesmo. E eu destaco duas linhas aqui que eu acho ambas importantes dentro desse contexto. Uma é da investigação. Acho que é fundamental essa investigação. E agora, recentemente, há notícias também de ataques a outros ministérios do governo. E também temos que considerar os ataques às empresas privadas, porque essas também detêm os nossos dados pessoais. E eu tenho notícia aqui de dezenas e dezenas de ataques. Então, essa ótica dos ataques e da investigação aos ataques é uma coisa do momento, é um evento social, um acontecimento social do momento. E considero que a linha que devemos tomar é de exigência de investigação por todos os órgãos, não só por um órgão. Então, aí tem que envolver os mais variados órgãos, a Polícia Federal, o Ministério Público, a própria ANPD, o Judiciário. Eu acho que o Judiciário tinha que ser acionado pelos... Mas já nesse momento, Zé, você acha que o Judiciário já deveria ser acionado antes da investigação? Eu acho que o Judiciário tinha que ser acionado para acompanhar a investigação. Entendi. Tem mecanismos probatórios para isso. Entendi. Um órgão que teria que ser ativado, vamos dizer assim, nesse momento, seria o Ministério Público Federal. Mas aí com produção antecipada de provas, com perícias. Né? E aí é complicado, porque quando tem uma ação beneficia ideologicamente um governo, como é que você vai confiar nisso? Porque está sendo bom para ele nesse momento, o governo de um lado, está sendo bom. Por isso que a investigação... Principalmente com aras. Né? Pois é, exatamente. Você vai confiar como? É complicadíssimo. Viu, Por isso que o que eu estou expondo não é uma investigação unilateral pelo governo, é uma investigação multilateral pelos órgãos institucionais da sociedade. A sociedade tinha que exigir isso.
e participar. A sociedade civil está junto. Eu estou achando que as Aí pessoas eu estão que- muito calmas. Ah, o Congresso, isso. O Congresso não está calmo, está todo mundo muito calmo com isso. Eu acho tão engraçado. Está muito calmo. Um fato curioso que eu esqueci de comentar com vocês é que tem um grupo de hackers que eu vi isso numa das notícias, que chama Anonymous, que é o nome desse grupo, e eles deram uma declaração, foram eles, um outro grupo de hackers, que falou que tinha sido aquele tipo de ataque que eu falei para vocês. Então, já tem até grupos de hackers ajudando na investigação, aí que devem ter sido acionados pela Polícia Federal ou alguém que esteja investigando. Eu não sei se vale o paralelo, a comparação, mas não teve uma reação geral da sociedade em torno do coronavírus, né, da pandemia? Teve. Né? Os mais variados órgãos. A imprensa, né? A imprensa investigativa. Está tudo muito calmo. A imprensa oficial não dá para contar com ela para nada. A imprensa chegou a montar um pool para fazer o levantamento. Fazer o seu levantamento independente. Agora, quando a Márcia diz que está todo mundo calmo, eu acho que está todo mundo exausto. Mas pelo amor de Deus, mas não dá, eu não consigo. Não tem direito. Eu entendo o que você diz, Guilherme, mas não dá para ser assim, não dá. É algo muito grave. Né? Muito grave, isso é gravíssimo. Isso está mexendo com a vida. Isso é vida. Isso é a mesma coisa que porque não é só a vacina, não. Olha só, a gente São vai todos poluir os a água. dados de pessoas, de remédios, tratamento, tudo. Não é só a vacina. Não, eu fico imaginando assim, agora vai poluir a água. É igual, vamos fazer alguma coisa na água e ninguém toma atitude. A água está sendo poluída. Sabe essas coisas catastróficas? Sabe esses filmes catastróficos que a gente vê? Dando um exemplo. Estou dando um exemplo. Pelo amor de Deus. É um exemplo. Você lembra aí, não é muito antiga aquela história, aquela época que teve problema na água no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro? Que estava saindo escura, né? Pois é. E o que aconteceu depois? O nível de indignação pública foi baixo, eu acho. E o que aconteceu depois, Rodrigo? A SEDAI foi privatizada. Então, quando a gente percebe isso, assim, a gente é impressionante. Isso é muito sério, muito sério. Gente, a gente está sendo feito de bobo, né? Porque isso aí que você está falando... A SEDAI foi privatizada. Foi depois disso. E os canais de lugares que mais precisam, menos ganharam. E os canais de televisão, a grande mídia, o que ela fazia? O tempo todo ela jogava dizendo que a SEDAI não tinha condições de recuperar das obras que precisavam ser feitas, do montante que era. Quando a SEDAI estava dando lucro. As pessoas sabiam que ela dava lucro. É muito podre. Muita loucura isso. Isso é muita loucura. Por isso é que eu acho que um Assange, por exemplo, quando ele faz as denúncias lá, ele abre para o mundo inteiro ver as safadezas, entendeu? Dos Estados Unidos. Eu não sei, eu acho que... Será que ele está tão errado assim? Ou aquele cara que invadiu o Intercept? Não, eu sei. Ele está certo. E descobriu todas as falcatruas lá do TF. Do Tribunal de Curitiba. Extremamente corajoso, tá? E que devia, sim. Eu acho que ele poderia, não sei se poderia. Ele vai ser condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. Porque ele falou a verdade. De coisas terríveis, de coisas muito sérias. Trancado na solitária, quase, dentro de uma... E o cara que entrou no Intercept, denunciou todas as falcatruas lá de Curitiba, ele não fez um grande favor? Claro. Ele está isolado, ninguém nunca mais ouviu falar nesse cara, no tal do Ruivo, né? Porque como a Carmen postou, se a vida está na internet, está no virtual, os crimes vão acontecer lá e a salvação também. Não tem jeito. Agora, isso é considerado crime, Paulo, José Paulo e Rodrigo?
o que o Assange fez e esse cara do Intercept, que denunciou para o Intercept? Eticamente falando. Não, puxa vida, que pergunta difícil, hein? É porque é muito urgente isso, né? O cara tá para ser devolvido lá dos Estados Unidos, vai pegar a prisão perpétua por ter feito um bem à humanidade, entendeu? Então, mas aí entra valores e entra lei, né? Se você for seguir ao pé da letra, ele não poderia ter invadido o site do governo. Mas ele não invadiu. Ele não Mas, invadiu. por outro lado, Ele não invadiu. O que ele fez, Marco? Espera um pouquinho. Ele divulgou. Mas como é que ele obteve os dados? Ele tinha acesso autorizado. Tá. Ele tinha um Aí é acesso. mais complicado ainda. Mais ou menos. Mas O funcionário jamais poderia ter feito isso. Aí é mais complicado. Se for seguir a lei, né? Mas Ah. aí entra os valores dele e os valores de quem está olhando Só que isso. ele denunciou coisas muito terríveis, né? Quem Assassinatos tinha e acesso tramas. autorizado não era o Assange. Quem tinha acesso autorizado era o Snow. Ah, tá. Era quem, Marco? Desculpa. Snowden. Tá. É verdade. É a E tá mesma na história, né? Então, o Assange era jornalista. Foi que nem o Intercept aqui. Eu gostei muito dessa coisa que a Carmen postou. Fiquei com isso na minha... Ela escreveu aí agora no chat, porque se a vida está lá, tudo vai se dar lá. Então, a gente tem que ter outra realidade, outras leis, sei lá. A gente vai ter que discutir essa questão ética também, porque a gente não vai conseguir migrar para esse mundo e depois querer resolver as coisas fora desse mundo. Não vai ser possível. Certo. Mas aí entra o José Paulo, que trouxe a lei que é em relação a esses mas a dados. lei ainda... Não, mas essa lei ainda está lá. Não, mas a lei ainda está presa à realidade que não é virtual. A lei não está no virtual. Se a não lei está fosse para assim- resolver o virtual. Então, se você tem que pensa... resolver o virtual. mas como é que vai ser? Teria que ser um robô para fazer a lei, Márcia? Para ser intelectualmente leal, eu destaco naquele vídeo, tem um momento que um dos debatedores faz uma crítica muito interessante à lei de proteção de dados. E eu não abordei, tem um tópico que ele aborda que eu acho que merece uma reflexão, que é a questão da segurança pública. A lei excluiu a segurança pública do seu alcance. E tem um projeto de lei no Congresso para regulamentar a questão da segurança pública. Isso é altamente interessante para o cidadão, para a privacidade de cada um de nós. Porque tem projetos aí... Pode ser altamente perigoso, né? Sim. Tudo é perigoso. Tudo é divino, maravilhoso. Os dados de todos nós num único arquivo, né? Imaginou o controle sobre isso? Pois é. É por isso que eu acho que a gente vai ter que pensar isso. Não sei nem que... eu tenho certeza que eu não consigo. Porque é um outro paradigma. É uma outra coisa, assim. A gente ainda está lidando com uma realidade... Ainda está lidando de uma maneira amadora, né, com a coisa. Isso, a gente que a coisa é muito mais complicada do que a gente pensa. E a gente ainda fica com uma ética muito ligada a coisas que não... dentro de um outro contexto. A gente está vivendo um outro contexto, julgando... Basta você pensar nessa história desse cara que invadiu o TR lá de Curitiba. Ele não fez o grande bem ao Brasil? Claro. Como é que você vai falar que é antiético, cara? Como é que ele ia fazer hoje? Como é que ele ia fazer pegando armas? Não. Hoje a luta em outro espaço, em outro lugar. Isso, a luta não é mais a luta como a gente... Não dá para usar a lei. Não dá. Tem que pensar é um Robin Hood. De institucionalizar isso. É igual o Lampião lá no tempo dele. Sei lá, eu acho que tem Robin umas coisas Hood. assim.
Eu acho que o espaço de luta é outro, porque a gente está lidando com outra lógica, com outros paradigmas. Eu não vou viver para ver isso. Eu acho que chega lá, mas está longe, eu acho. Eu hoje falei isso com meu sobrinho. A gente tem que pensar que a lei é feita para a ordem e pela ordem burguesa, para defender o capitalismo. Ela não é feita para defender o povo. Mas não é só isso, Ana. Não é só isso. Eu acho que a lei... Dois mas lados. a questão, a gente tem que partir desse princípio. A coisa é multifacetada. E não é só isso. A lei vem sempre atrelada a uma questão social. Primeiro muda a sociedade, depois vem a lei. Sim. Pelo menos na educação é assim. Mudou a realidade, vem a lei para dizer o que acontece. Não existiu uma lei do divórcio antes das pessoas se separarem. As pessoas se separaram. Aí a visualização do problema e aí... A gente que acha que a lei vai favorecer. A lei não favorece. Não é bobagem achar que é por causa da lei que vai existir, as coisas vão existir. Então, acho que isso também é uma coisa que a gente ainda está com lei velha numa realidade. Caminho inverso. Continua tendo aborto, embora seja proibido. Tem gente que toma maconha. Pois é. Eu acho que esse negócio da tecnologia tem uma coisa mais... Vocês estão falando aí, estou pensando aqui, que a tecnologia ela é desenvolvida e foi totalmente desenvolvida mesmo com uma finalidade, né, de obter mais lucro, produtividade, etc. Então, essas coisas, invadiu, não sei o quê, estão vindo a reboque mesmo, porque, não era a finalidade isso, né? Claro que não. Né? A tecnologia ela veio, a gente está aproveitando a rebarba da tecnologia para coisas sociais e tal, enfim, né? Eu penso assim, e acho que para mim, essa é a grande motivação. Os caras, quem tem muita grana, está interessado em desenvolver a tecnologia, não para dar segurança para o cidadão, como falou a Ana, né? Claro. Não está nem aí, ele vai desenvolver mais a parte para chupar dados, para ver comercialização, como fica melhor, a produtividade, né? Eu acho que por isso que a gente fica sempre na rebarbinha, né? O cidadão está sempre ali correndo atrás para ver se ele não é tão prejudicado, né? Porque não né? Viu, Carmen? Nesse sentido, vai a denúncia da funcionária lá do Facebook. Exatamente, pensei nela, que foi para a corte e colocou, né? E foi contra o Facebook, o que ela fazia lá, o que ela viu, e ela foi denunciar. Exatamente. Voltando ao vídeo que motivou esse papo, num dado momento, um dos debatedores fala do capitalismo da vigilância. Lembram-se disso, desse trechinho? Mais ou menos, fala um pouquinho mais. É desse vídeo que eu coloquei o link aí? Tá. O seu Marcos colocaram. Eu queria que o Rodrigo... 47. Tem um dado momento que um dos debatedores destaca a era do capitalismo da vigilância. Tem um livro que, aliás, está na minha lista aqui de leitura, cujo título é exatamente esse, Capitalismo da Vigilância. Nossa. E que é esse uso da tecnologia dentro da busca do lucro. Mas o curioso é que isso mudou a humanidade. E como lidar com essa nova situação? Não pode ser com a cabeça quando não existia isso. Você tem que ter outra coisa. A legislação, a ética, enfim, a superestrutura tem que ser repensada. Tem que ser. E só para provocar um pouco o Rodrigo está implantando no Brasil o 5G. E vai turbinar... Você trabalha na Claro, Rodrigo? Não, eu trabalho na Ericsson. A gente é fornecedor para Claro, para TIM e para Vivo. Então, você a gente está implantando a tecnologia. Você está no grupo que está implantando o 5G no Brasil? Eu trabalho no grupo que faz o projeto. Eu não planto, não vou a campo, não programo nada.
mas eu participo da concepção. Depois tem outros colegas meus que vão lá e plantam. Mas o 5G já está, né? Já está no Brasil. Já temos o 5G. Não, na verdade, a gente tem uma primeira versão do 5G, digamos assim, que é o que foi colocado aí, esse ano aqui. Que a Claro comprou. Isso, a Claro, não só a Claro, a Vivo e a TIM também colocaram. Mas agora que teve o leilão em novembro, eles compraram mais capacidade. E agora estão implantando e estão tentando colocar essa capacidade aí, que vai realmente dar velocidades muito maiores, a tempo do Natal aí, para tentar alavancar mais vendas. Mas provavelmente em escala mesmo só no que vem. Mas é isso. E assim... Rodrigo, isso aí a gente poderia combinar para o dia 10 de janeiro você entrar para falar sobre 5G para a gente aqui? Isso é bom. Pode ser. Eu vou tirar umas férias. Eu volto só no dia 17 de janeiro. Então, vamos marcar para o retorno do Você não vai estar de férias, Rodrigo? Eu saio dia 16 e volto no dia 4. A gente pode marcar para o dia quarta-feira, dia 26. Se você não se importar. Porque daí o Zé já vai estar de volta e eu também. Que dia que você propôs? É uma quarta-feira, dia 26, Marco. Nossa, fim de janeiro já de 2022. Isso. Pelo amor de Deus. Já acabou o ano. 2022 já acabou. Tomara que chegue 23 com um novo presidente. Concordo, Márcia, concordo. Passa logo esse ano, já vamos virar. Ai, que horror, a gente só fica Peraí, a gente já teve o ano que não... O Zuenir já escreveu sobre o ano que não... O ano que não acabou. Eu realmente concordo que a gente podia passar uma borracha 2022, o ano que não começara. Tem que fazer um segundo volume. Escuta, vamos marcar então para o dia 26. Vamos. O Rodrigo falar sobre 5G. Perfeito. 26. Isso. Quarta, 26. Até lá, se você disse que eles estão correndo para o Natal, para fazer o quê? Para colocar o 5G mesmo, de verdade, com mais velocidades. Agora já tem gente usando o 5G no celular, por exemplo? Já, né? Já estão vendendo. O íconezinho 5G já está aparecendo, mas a velocidade mesmo mais alta só virá quando eles colocarem essa capacidade nova que eles compraram no mês passado, em novembro. A Claro está me oferecendo para trocar o modem com uma velocidade maior. Está me oferecendo toda hora, diz que é grátis. Não, mas aí é o modem. É outra coisa. É o celular. Não é não é celular. Tá. Rodrigo, eu queria só te perguntar o seguinte. Me falaram que o 5G ele é muito mais importante para a empresa, para grandes conglomerados, para a gente que vai trabalhar com essa questão de dados aí, muito mais do que para o celular, para uma coisa assim individual. Isso é real? É muito real, Ana. Tá bem informada. É isso mesmo. Na verdade, assim, a população em geral vai ter ganho, sim, sem dúvida nenhuma. Vai ser esperado que a gente tenha 10 vezes mais velocidade. Então, se hoje, proporcionalmente, a gente consegue, numa rede 4G, chegar aí, sei lá, depende do lugar que você está, mas você consegue taxas aí de 30, 40 megabits por segundo. A ideia é que a gente chegue em 300, 400 megabits no mesmo local. Mas, assim,
O ganho mesmo, o que vai acontecer? O 5G ele vai permitir a conexão das coisas, né? Então, a internet das coisas que a gente chama. E daí o que acontece? Nós vamos ter dispositivos em geral, né? Não só eletrodomésticos, mas qualquer tipo de dispositivo, seja ele o sistema de rastreamento do carro, o alarme, a geladeira, o fogão, o ar-condicionado, tudo isso vai estar conectado cada vez mais na internet e você vai ter não só mais pessoas conectadas na internet, você vai ter Aparelhos. aparelhos em geral, né? Só que aí você vai ter que comprar tudo isso, né? Não, e qual é a vantagem das empresas? Você vai ter que comprar. Já estão vendendo. Principalmente a indústria, que eles chamam Indústria 4.0, que seria a quarta revolução industrial aí, é justamente isso, você conectar os robôs, você conectar a sua linha de produção, você conectar aqueles robozinhos que ficam movimentando estoque, mercadoria em estoque, sabe? Que já é uma realidade, muitas empresas brasileiras, inclusive, usam isso, só que ao invés de eles estarem conectados usando cada um o seu sistema, eles vão usar todos os 5G para fazer essa... Então, vai ter drone, vai ter robô de fábrica, eu estou dizendo, não um robô Android que vai te cumprimentar na rua, mas robôs mesmo. Beto está saindo, gente. O Beto escreveu aqui que na Liberdade a internet está quase ao nível... discado ainda, tá? Ainda tem que fazer por discagem. Quer dizer, é engraçado, né, que à medida que a coisa vai evoluindo, as diferenças sociais também vão aumentando. Eu, por exemplo, já não me vejo em condição de me ligar nesse negócio de 5G aí. Eu estou fora. Mas e não é... Que vai acontecer naturalmente se você precisar comprar um aparelho novo. Beto, dá uma notícia da sua mãe aí. Gente, como é que você está? Não, está tudo bem. Ela ontem fez uma... Está tudo bem. Ela está na semi-intensiva. Ontem ela fez uma micro-operação, tirou mais 1,2 litro de água, então em 3 dias acumulou 2,200 de água no pulmão. E pôs um dreno. A água que está saindo é uma água muito amarelada, então ele dá indício de ser uma inflamação, que é muito bom, e não uma infecção, quando a água sai preta. Mas é isso, estamos lá. Eu já estou voltando para o hospital, eu sabia que hoje ia ter essa conversa, aí entrei para ouvir, mas já tenho que voltar para o hospital, que meu turno da noite eu entro. Vou dormir lá. Boa sorte e melhoras para todo mundo. Beto, grande beijo para você, Beto. Querido. Vou tentar não engordar tanto, porque lá tem a Turca e a Copenhague, tá difícil. E seu irmão, Beto? O meu irmão, eu nem quero saber dele, eu não dou conta de dois. Dizem que ele está comendo, está tomando água, tá bom. Sim. É isso aí, Beto. Quem está cuidando dele, Beto? Quem está cuidando dele? A irmã da namorada. Minha namorada, junto com meu primo. Ele está se divertindo. Tem um rodízio de pessoas levando ele para almoçar cada dia num lugar diferente. Que legal. Você está fazendo a gestão, né, das coisas. A irmã da sua namorada fez a cirurgia? Fez, e aí a gente teve uma grata surpresa, porque não era uma cirurgia só de bunda, ela colocou bunda e peito. É a realidade virtual aumentada. Exato, ela não contou para ninguém, aí descobriu na hora da operação que ela ia pôr peito. Né? É outro reality. Ia tirar a bunda e pôr peito, é isso? Não, ela pôs bunda e pôs peito. Já fez tudo, já fez, Você faz logo tudo. Como é que chama isso? Esculturou, não sei o quê. Não tem ela está 5G. Ela está 5G. Já está no 5G. Podia implantar um chip dentro dela, já ficava pronta. Tomou Coronavac, o chip já veio na vacina. Exato. Então, gente,
Beto, boa sorte. Beto. Sorte, Família Beto. aí. Beijo. Vai lá, Beto. Só uma coisa, eu não sei se cabe ou se Marco vai chamar lá, mas um negócio que eu li, não sei nem se foi no Conversagem que postaram, falando da segurança dessa internet das coisas, mas não no patamar da indústria, esse tipo de coisa, mas na nossa tralha doméstica e coisas do gênero, carro, não sei o quê, até que ponto é economicamente viável investir em pacote, em segurança para o vizinho não ligar a minha televisão, enfim, esse tipo de balbúrdia. A coisa começou com uma matéria que deu maior confusão, porque o vizinho estava... Tudo bem que aparentemente não tinha nada e tal, mas o pai pegou, a Hilda lembrou? A família descobriu que tinha uma pessoa de fora que tinha, entre aspas, hackeado a babá eletrônica e estava conversando com o bebê, com o filhinho, bebê, sei lá. Tá? Que engraçado. Quer dizer, isso é radiofrequência, é uma coisa um pouco diferente. Quer dizer, 5G também é rádio PRF, mas é um outro tipo. Acho que a gente está antecipando a reunião do dia 26, né? Essa coisa, igual o Alexa, se o pensa Alexa pra uma babá obedece eletrônica, só você quem ter fala com ela. de segurança. Ela vai ficar muito É cara. que a grande diferença... Estão faltando Eu falo 4 isso. minutos. Eu proponho que esses 4 minutos fossem do Zé Paulo. Sim. E Os temas principais que eu achava que tínhamos que abordar, nós abordamos, que essa problemática toda aí da era digital, a incompletude da legislação, incluindo a própria Lei de Proteção de Dados, a dificuldade de investigar realmente o que aconteceu, a necessidade da sociedade civil reagir, mostrar indignação com esse fato do Ministério da Saúde e todos os outros fatos correlatos. A importância do sistema político reagir, o Congresso Nacional se manifestar, do Ministério Público atuar e ser também acionado a atuar, acompanhar essa investigação que aparentemente a Polícia Federal levantou. Eu acho que é importante o ano que vem, o ano político, colocar, essa questão tem que ser colocada, que a proteção de dados é um dos principais problemas atuais que vivemos. E um ponto que tem sido pouco abordado, que é o seguinte, na hipótese, e tudo indica que ocorrera mesmo isso, de que os autores do atentado cibernético, se apropriaram de dados, tiveram acesso aos dados, esses dados nunca mais, os dados retornarão. E estarão por aí, ou seja, no mundo eletrônico da internet, e poderão ser usados das mais variadas formas. É uma reflexão que também tem que ser trabalhada. O governo tem que ser responsabilizado por isso, melhor dizendo, o Estado, mais geral, que engloba também o governo, mas o Estado tem que tomar medidas para a proteção do uso indevido que esses dados nas mãos de pessoas que agem ilegalmente vão tomar. Então, é algo que realmente desperta muitas reflexões e que não deve ser deixado de lado. Nós temos que, de algum modo, manter esse debate aceso, aberto, né? Acompanhando na medida do possível e tomando medidas também individualmente de adaptação a esse mundão eletrônico,
a exemplo do que comentamos hoje, de tomar cuidado com anúncios, com convites, com e-mails maliciosos e assim por diante. Quem sabe os 100 anos de sigilo sobre a vacina do Bolsonaro vem à tona, né? Vai ser mais uma quebra de dados. Eu não sei se vale o paralelo, já comentamos aqui, com relação à pandemia, teve uma reação social, né? Da sociedade como um todo. A imprensa, tem que colocar a imprensa investigativa nisso, né? A imprensa, a grande imprensa e os mais variados canais alternativos de imprensa que hoje nós temos. A exemplo daquele debate do 247, que eu achei muito bom o debate. Pessoal, coisas da nossa época. Vocês. Eu tenho uma reunião com o pessoal do México agora, já estão me chamando aqui. Obrigada, viu, Rodrigo? Até dia 26. Obrigada, Rodrigo. Tchau. Feliz Natal. Obrigada. Obrigada, tudo de boas bom. férias. Obrigado, Zé Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok. Podemos terminar por hoje, então? Eu só queria falar uma coisa. Essas palestras, essas conversas com o Zé Paulo, vão continuar ou eu não vi, não estava no começo? É um programa que vai continuar? Eu acho que o Zé Paulo começou um bate-papo que, pelo não tem jeito, fim, né? teve o dia de começar e não tem dia de terminar. Então, eu até proponho isso, que a gente continue pelo ano que vem, reservando a quarta-feira para esse tipo de conversa, que é bem específica, elucidativa, seria bem legal. Porque você é do Conversagem, mas você aparece muito pouco. Você aparece nas quartas-feiras. Então, se a gente puder continuar contando, ia ser legal, viu? Eu acho. Opa! Bater papo com nós. Nem acho. Aí a gente pode. Isso mesmo. Isso. Acho que a gente pode trazer assuntos, coisas, né? Sobre essa tem que terminar a lei de dados, ainda tem que terminar. Tem um assunto aliás, a pergunta que eu faria é quando que você volta em janeiro? Não entendi. Eu? Isso, você. Quando que você volta em janeiro? Isso. Eu volto dia 17. Que é 17 é segunda. Então, quarta-feira é dia 19. Tranquilo. Então, você estará aqui, ótimo. Então, a isso a gente vai dar continuidade com a sua presença aqui nas quartas-feiras. Ótimo. Aí, tem muita matéria, né? Você vai ter muito que... Ótimo. Obrigada. Tem um assunto de teletrabalho que eu gostaria muito de expor as regras de teletrabalho. Legal. E problemas, né, que o teletrabalho gera. Isso. Ótimo. Maravilha. Legal. Pode ser já a conversa para a próxima. Tá bom. Ok. Então, tchau, gente. Até amanhã. Terminamos. Obrigada, Zé Paulo. Obrigada. Valeu, amigo. Beijos a todos. Obrigada, Zé Paulo. Tchau, gente. Beijo. Até amanhã. Tchau. Valeu, Marco. Valeu. Tchau. Abraço. Sábado eu não vou poder, porque eu vou estar com meus amigos de faculdade. Ok. Mas depois eu vejo o vídeo. Tá bom.